Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso. Fala, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este episódio do Desculpa o Atraso, nosso encontro semanal para conversar sobre profissões. Antes da gente falar sobre o convidado de hoje, me deixe fazer alguns agradecimentos internacionais. Porque tem muita gente ouvindo o podcast na Argentina, Chile, Colômbia, México, Estados Unidos, Portugal e França. Foi rápido, eu falei que era rapidinho, tá? Então, agora, Rafael, vem cá, me diz uma coisa. Como que você consegue se definir em 140 caracteres? Dá pra fazer isso? Cara, é difícil, né? Porque quem se define se limita, como é aquele ditado. Enfim. É isso mesmo. Mas, vamos lá. Sou Rafael, ou Fael, ou Rafa. Sou motion designer, animador, ilustrador. Eu tenho 25 anos. Não, 26. Nossa, já errei minha idade. Eu tenho quase 27 já. E tô trabalhando com audiovisual desde os meus 20. Mas eu só comecei a me dedicar mesmo à minha atual área tem uns 3 anos. Acho que já passou aí de 140 caracteres, né? Mas é Não, isso, mas assim. é isso. Resumo. Tá. Me fala qual é a tua primeira lembrança de escola que você tem? A minha primeira lembrança de escola. Eu lembro de algumas coisas que é mais por foto, na verdade, né? Porque tem aquele lance de falsas memórias que você vê a foto e você já cria uma lembrança inteira Uhum. na sua cabeça. Mas eu lembro muito das danças de colégio que eu participava. Eu lembro também que eu fui forçado a participar de um jogo de futsal, que eu fui péssimo, assim, foi bem traumático. Foi traumático porque você não joga futsal? Porque eu não jogo nada e foi péssimo e eu vi as pessoas rindo e, enfim. Porque eu era Sério? eu era um menino, tinha que jogar futebol, né? Uhum. Mas eu não jogava nada e não jogo até hoje. Só videogame. Só videogame, só videogame. E, assim, são poucas lembranças do colégio, assim, quando eu era criança mesmo. Eu lembro de parquinho, brincando em parquinho. Eu dancei El Chan, eu dancei El Chan no colégio. Ó, como que era a tua conexão com a escola, quando a gente fala de matéria mesmo? A minha conexão com a escola, eu acho que começou a melhorar. Assim, eu desde muito pequeno, desde muito pivete mesmo, eu gostava muito de histórias. Histórias de todos os tipos, assim. O Dragon Ball na TV, o desenho animado, o quadrinho, quando eu já estava ficando mais velho, o livro, o romance e tal. Depois o cinema, séries de TV, enfim. E essa paixão por histórias se aflorou muito no ensino médio, assim, principalmente na matéria de redação, que eu tinha uma professora que incentivava muito os alunos a criar, assim. Então, no ensino médio, eu fiz 2 curtas-metragens. Eu dirigi 2 curtas-metragens. Caraca! Qualidades questionáveis, claro, mas eu juntei meus amigos, peguei aquela Cybershot e a gente gravou, assim, um no primeiro ano e um no segundo ano, assim. E foi muito legal, assim, foi uma experiência doida. É, E era um. Porque na época eu já conhecia o Tarantino, então eu peguei o Cães de Aluguel ali, fiz uma reciclagem, fiz uma versão brasileira. Um filme bem violento para adolescentes fazer, mas foi bem divertido. E começou no roteiro, criando roteiro, escrevendo. A gente, além dessa criação audiovisual, a gente também foi incentivado a fazer outros tipos de produto. A gente fez um jornal no colégio. Isso para adolescentes que não tinham conhecimento nenhum de ferramenta, a gente fez diagramou um jornal no Word, entendeu? Uhum. Então, foi, foi bem louco, assim, a gente fazendo essas coisas na cadeira de redação, que proporcionava isso pra gente. Que era uma liberdade criativa, assim, que a gente viajava. E era muito legal. E eu acho que eu nem lembro qual foi o começo da pergunta, que eu já me perdi Como aqui. era a tua conexão com a escola? Pronto, pois é, exatamente, conexão. E eu gostava muito do colégio, eu gostava muito de estudar, cara.
E, pasme, eu não era... As matérias de humanas não eram as minhas favoritas. Eu gostava muito de matemática. Matemática e física eram minhas matérias favoritas. Não gostava tanto de química, mas amava a química orgânica. Eu gostava de uma parte da química e que era que tinha mais cálculos. No mais, eu gostava muito de literatura. Eu gostava muito de redação, que eu já falei. Gramática eu não gostava tanto. Eu já não gostava muito daquelas coisas de regras e tal. Isso tudo em Fortaleza? Isso tem Fortaleza. E o ensino médio foi tudo num colégio só, colégio de bairro, que existe até hoje, e eu tenho amigos de lá até hoje, melhores amigos, inclusive. E, e foi isso, assim, o meu primeiro contato, a conexão, assim, com o colégio foi muito legal, assim, o que eu criei no colégio, e tinha as semanas culturais, que você criava muitas coisas, né, tinha muitas possibilidades, os temas permitia muita coisa, sabe? Muita possibilidade. Instigavam muito também, né? Sim, sim. E mesmo com todos esses sinais, eu demorei muito a, a me inclinar para publicidade, digamos assim, né? Para comunicação. Eu demorei muito, eu fui muito resistente a isso, nem sei por quê. Porque, como eu disse, eu gostava muito de histórias. E eu queria ser, por um tempo, eu quis ser diretor de cinema, quis ser roteirista, fiz alguns cursos de roteiro. Eu tinha um blog que eu escrevia críticas de cinema. Isso com 14 anos, assim. Críticas, textos rasos, óbvio, mas assim, que foi melhorando. Mas eu fiz muitas amizades com pessoas que eu tenho até hoje. Amizades online, assim, que também eram blogueiros. Na época que ser blogueiro era outra coisa, não esse conceito de ser blogueiro de Instagram. Não é uma crítica, é só uma observação. Mas era um blog mesmo, era o texto, era a pesquisa, a discussão. E quando eu comecei a ver que meus textos estavam com qualidades, estavam melhorando, assim, eu já não estava com vontade mais de fazer aquilo. Eu tive um blog por muito tempo, eu acho. Fiquei, acho que uns 3 anos, 3, 4 anos com blog, escrevendo. Tá aí na rede ainda, porque eu não sei como apagar, mas eu não vou dizer o nome, porque tem textos lá que não tenho muito orgulho. Ah, Rafael, E diz. era Tablito, já disse, não foi nem resistente. Era tablito.blogspot.com. Ó. E eu fazia tipo Oscar também, né? Todo ano eu fazia uma premiação dos melhores do ano. Ah, legal. E você que tá ouvindo, não se preocupe que eu não vou colocar esse link na descrição do episódio, tá? Obrigado. E depois eu mudei conforme eu fui amadurecendo, fui adotando uma identidade mais pedante, assim, sabe? Menos séria. Isso no ensino médio, né? Aliás, mais séria no ensino médio. Tá. Eu mudei para outro blog, escrevendo textos mais curtos e mais diretos, assim. Eu melhorei a qualidade do... Eu realmente melhorei naquela época. Se eu tivesse continuado até hoje, meu Deus, ia ser, ia ser um... Enfim, não importa. Um Eu, crítico. eu talvez, mas assim, na época, eu, eu tava conhecendo muito sobre cinema, eu queria fazer cinema, tive vontade de fazer cinema, inclusive fiz, mas aí é uma história para logo mais. E eu conheci o mundo das séries, e eu deixei mais os filmes de lado, comecei a ver séries. E, bem, isso já no final do ensino médio, assim, já tava naquele momento de escolher o que eu tinha que fazer para minha vida, né? Aquela pressão que é pavorosa, que coloca um adolescente de 16 anos para escolher o que vai fazer pro resto da Pro sua resto da vida. vida. Como que foi isso pra você?
Cara, foi traumático porque eu tava eu acho que eu só consegui descobrir o que eu quero pra minha vida recentemente, assim, 3 anos, de 3 anos pra cá, que é o que eu tô trabalhando agora. E escolher isso naquela época, que 10 anos atrás, era muito difícil. E eu escolhi psicologia inicialmente. Eu comecei a fazer psicologia. Quando você estava no terceiro ano, o Enem já tinha feito aquela mudança, né, de Sim, pontuação, sim, que mudou de 100 para 1.000 pontos, teve toda uma mudança estrutural, né? para 2 dias de prova. Aham, tá. E eu prestei 2 vestibulares nesse ano, na verdade 3. Ah, eu fiz para o UES, fiz para a Unifor e fiz o Enem também, né? Que o S é a Na... estadual do Ceará, né? A Unifor é uma faculdade Exatamente, particular e o Enem é o Enem. exatamente. O Enem, o Enem. O Enem eu não consegui pontuação muito boa para o que eu estava querendo fazer. Entrei na Unifor, consegui psicologia lá na Unifor. E no mesmo tempo eu consegui entrar na UES, Ciências Sociais. E eu fiquei nesse Hum, impasse do que eu ia fazer da minha vida. Era uma época ainda que faculdade particular era um negócio muito inalcançável, muito, era muito privilegiado, assim, de fazer uma faculdade na época. era muito Isso foi, restritivo, né? A gente não tinha tanta sim, sim, oportunidade de bolsa, de projetos e tal. sim, o FIES ele estava se concretizando ali, estava facilitando ainda mais para os alunos, mas estava no começo ainda. Assim. O FIES já existia há um tempo, mas não era tão fácil. Eu decidi trancar a psicologia e fazer o S. Só que eu não podia, como era o meu primeiro semestre, eu não podia trancar o curso inteiro, assim. Eu tinha que fazer pelo menos uma cadeira. Então eu fiz 2 faculdades num semestre. De manhã eu ia para o S e de noite eu ia para a Unifor, fazer psicanálise. Foi muito corrido e o semestre que eu passei na UES assim, foi bem divisor de águas, sabe? Porque eu me deparei com uma realidade muito diferente da minha, assim. Eu conheci muita gente diferente, muita gente incrível, sabe? E eu comecei a ter uma outra visão de mundo. Eu acho que eu comecei a ter visão de mundo ali, sabe? Do que é sociedade. É um curso que eu não fui até o final e que eu me arrependo de não ter ido, sabe? Porque é um curso muito incrível que a gente estuda lá, sabe? Mas eu, infelizmente, eu era muito jovem para entender isso na época. Eu só tinha acabado de fazer 18 anos. E isso 2011. Tô revelando minha idade, mas não me importo com isso. Isso não é Pode revelar no importante. começo, não esqueça disso. É verdade. Tá vendo como não é importante? E beleza, eu depois eu fiz esse semestre conturbadíssimo e larguei de vez a Unifor por um tempo. Aí fiz outro semestre de ciências sociais. Fiz entre aspas porque eu não consegui concluir esse semestre. Então eu já meio que larguei ali mesmo e no semestre seguinte eu voltei para a Unifor para fazer psicologia. Fiquei fazendo psicologia por mais 2 semestres. Nesse terceiro semestre que eu entrei na psicologia, eu fui fazer um curso de fotografia no Porto Iracema das Artes. O Porto Iracema das Artes tinha acabado de abrir em Fortaleza, isso em 2013, O Porto, ele é e um... é um órgão estadual. Ele é ele abriu com vários cursos de audiovisual, de fotografia, de games. Eu não sei como é a situação hoje do Porto, mas ele ofereceu vários cursos assim bem complexos. Inclusive tem ainda laboratórios
ele todo ano abre editais para laboratórios de música, de Hum, cinema, e tem tutorias, assim, de pessoas muito incríveis, assim. Eu, inclusive, tentei uma vez para o projeto de cinema, tentei entrar uma vez, que um dos tutores era o Karim Ainuz, que eu sou fã. Entrei nesse curso de fotografia, foi novamente, assim, outro estalo na minha vida. Eu tive outra perspectiva de mundo, outro... Eu gostei muito de fotografia, de fazer fotos, estudar fotografia, ter referências. E naquele momento eu já, cara, eu não quero psicologia para minha vida. E eu já tranquei imediatamente naquele momento o curso. Eu, eu tinha passado do prazo de trancar tudo, eu acho, alguma coisa assim. Só sei que eu fiquei fazendo 2 cadeiras apenas. E depois, nunca mais, psicologia. Aí nessa época você já trabalhava? Não, tô quase chegando no momento que eu comecei a trabalhar. Entendi. Que foi justamente por aí, 2013, chegando 2014. Quando eu larguei o curso, eu, eu só mudei o curso mesmo, a instituição eu continuei, porque eu fui fazer audiovisual e novas mídias também na Unifor. Mudei pra lá muito empolgado, assim, porra, é agora, cara, agora vai dar certo, vai dar tudo certo, agora é esse momento, eu vou ser diretor de cinema, vou escrever filmes, vou. Vou estar em Cannes, vou estar no Cine Ceará. É isso aí, agora é o momento. Só que assim, foi um banho de água fria, completamente. Tá quase no mesmo nível de Gramado, assim. É bem importante. Muita gente boa é homenageada lá. Ano passado, o Fernando Montenegro foi homenageado. Inclusive, Fernando Uhum, Montenegro foi pro Gato Preto depois. uhum. Gato Eu Preto amo é essa um bar que história. tem em Fortaleza que existe essa lenda que a Fernanda Montenegro foi pra lá depois do festival. Sim, eu amo essa história. E, enfim, quando eu cheguei no curso, foi realmente um banho de água fria. A grade não era atraente, assim. Eu fiz uma cadeira legal que foi a de História do Audiovisual, que essa cadeira era legal porque era basicamente ver filmes. Você via filmes e da história do cinema, assim. Legal. E no mais, assim, eu fiz as outras cadeiras eram completamente despreparadas, sabe? Tipo, era o curso estava bem na verdade nem tanto, mas ele estava recente. A grade mudou completamente hoje, inclusive mudou o nome do curso. Tá bem melhor pelo que eu vi, sim, tá bem atualizado agora, mas infelizmente na época não era para mim. E eu ainda fiz, acho que 2 semestres. Não, um semestre disso, completo, assim. Terceiro curso já. Fiz mais amigos, enfim, encontrei mais pessoas. Quando eu saí, eu já tinha conseguido um emprego na produtora, uma produtora pequena aqui de Fortaleza. Eu, sinceramente, não sei se ela existe ainda. É, Essa produtora, um dos sócios era o meu melhor amigo, assim. Ele já saiu dessa produtora, ele está trabalhando por conta própria. Inclusive, esse amigo participou dos filmes que eu gravei no colégio, assim, daqueles filmes que eu gravei. Nossa, então foi uma divergência para ter uma convergência depois. É tipo um Foi, diamante, né? Que vocês se afastaram e depois se encontraram de novo na produtora. foi. A gente nem se afastou, assim, sabe? A gente já tinha contatos. A gente meio que se afastou um pouco, mais ou menos, porque, enfim, ele começou a trabalhar muito antes que eu. Ele começou a trabalhar numa emissora de TV. E ele foi mais pro audiovisual do que eu, assim, do que a... Foi muito engraçado, porque eu era a pessoa que, porra, eu vou trabalhar com cinema e tal, não sei o quê. E ele, né, não era essa vibe, sabe? Ele se descobriu fazendo cursos no Cuca Che Guevara, que é outro órgão público da prefeitura de Fortaleza.
e que era perto da casa dele, na Barra do Ceará, e fazendo cursos lá, é, editando na ilha de edição, aprendendo captação, escrever roteiros. Ele me levou para fazer cursos lá, eu fiz alguns cursos lá. E ele, quando saiu dessa produtora, dessa emissora, ele levou algumas pessoas também, assim, sabe? E essas pessoas se juntaram e abriram a produtora. Pouco mais de um ano depois que a produtora foi aberta, eu fui chamado, ele me convidou para trabalhar lá e tal. E eu aceitei, assim, foi uma oportunidade, assim, incrível. Eu aprendi muito, muito, muito. E eu sou muito grato a ele até hoje, assim, por essa oportunidade, sabe? Por ter esse privilégio de ter um amigo que me deu um emprego, assim, sabe? E eu trabalhei por 2 anos lá. Eu larguei a faculdade e fiquei um ano, assim, sabático, mais ou menos. Sabático de faculdade, né? Fiquei trabalhando muito, foi um ano de trabalho muito intenso. Nessa produtora eu fazia tudo, tudo mesmo, assim, eu era de filmmaker, né, que fala que é o que participa, que faz as captações, que edita e que faz um café, porque também era pouco funcionário, na verdade só tinha eu de funcionário, o resto era tudo sócio. Ah, E todo mundo fazia o café, todo mundo abria a porta, todo mundo atendia o telefone. Era essa coisa, assim, sabe? E eu passei 2 anos trabalhando e eu não sabia nada de motion. Nem mexia lá. Sabia, assim, animação era outro nível de editor de vídeo, assim. Eu achava que o editor de vídeo, ele tinha que saber tudo, assim. E, beleza, fui aprendendo muita coisa. Fiz muita merda. Fiz muita merda logo no começo, assim, sabe? o que você fez? E, cara, a gente foi pra uma gravação. Eu É foda. A gente foi pra gravação em Itarema e a gente foi numa fazenda de camarões, sabe? Que, de camarões e tilápia, lá em Itarema. Foi gravar para essa empresa, gravar um institucional. E em algum momento da gravação e tal, eu estava em outro lugar e esse meu amigo, que também era meu chefe na época, um dos, tava em outro e eu tava com a câmera e tinha que ir pra lá, pra onde ele tava. Eu não lembro exatamente como foi, mas eu só sei que eu corri segurando um tripé, uma câmera, Não com a acredito. lente. Meu E eu levei uma Deus. queda. E eu derrubei a Nossa. câmera. E eu quebrei a lente, óbvio. A câmera sobreviveu, mas eu quebrei a lente. Que a lente é Porque o a lente mais era de importante, né? plástico e tal. Mas não era uma lente cara. Uhum. Era uma cinquentinha, então na época ela era R$ 300, você conseguia ela. Mesmo assim, cara, foi bem Uhum. fodido. E eu quebrei essa lente. Ainda bem que não foi a lente que a gente tinha alugado, porque era a lente da produtora. E isso era mais ou menos um mês que eu tava trabalhando lá. Mas eu aprendi muita coisa também, sabe? Aprendi a mandar e-mail, a formalizar coisas, a atender telefone, a Que anotar é, recado. que é o tipo de E coisa que a faculdade não ensina, que a a escola faculdade não não ensina. A ensina gente só aprende na hora, apanhando. né? É, e não A tem um gente só curso aprende que quebrando diga lentes em exatamente, Itarema. mandando e-mail errado, atendendo a ligação. Nossa, Oi, alô, né? Né exatamente. assim. E foi um dos sócios, que não era esse meu amigo, ele era uma pessoa muito rígida, sabe? E, inclusive, gritava muito. Foi, foi traumático, mas ele me ensinou muita coisa, assim, sabe? Me ensinou a trabalhar. Mesmo as, os, mo- chegou um tempo que os momentos que ele estava lá ficavam uma situação estranha, sabe? Era legal estar na produtora até o momento que ele chegava, assim. Ficava o silêncio quando ele chegava. E Uhum. isso era muito chato, assim.
Mas ele realmente me ensinou muita coisa. Gritando, mas aprendi, assim. Eu não tô nem romantizando isso, mas... porque a outra forma de você aprender não precisa de grito, sabe? Mas eu aprendi com ele, assim. Aprendi É, muita coisa. Assim. às vezes com o tempo a Forma de gente. trabalho. É legal que às vezes com o tempo a gente aprende a filtrar essas coisas que aconteceram no passado, né? Pra gente tentar tirar algum proveito de situações ruins que aconteceram. Por exemplo, eu também já trabalhei em uma empresa que foi tudo incrível, só que no final rolou até um processo contra a empresa por conta de pagamento, enfim. É, para mim saiu tudo bem. Então depois, tanto é que depois eu fui conversar com o meu diretor na época e falei, olha, cara, não tenho nada contra você, sucesso para a empresa. Só que aquela situação não foi boa para mim, mas com o tempo eu vou superar. E hoje eu já não tenho nenhuma mágoa disso, sabe? A gente vai meio que aprendendo com o tempo, né? Também é outra coisa que a Total. faculdade não ensina, né? Que a gente aprende vivendo. Exatamente. Exatamente. E voltando à faculdade, já que tocou no assunto, eu cheguei no momento, depois de passar um ano trabalhando, assim, virando finais de semana inteiro, trabalhando, madrugada, porque a gente gravava muito evento, sabe? Evento social, evento de gente rica de Fortaleza, e a gente ia muito para essas festas, enfim, e de também convenções de empresa. Então não eram coisas agradáveis a longo prazo, assim, sabe? Isso começou a encher demais, assim. Eu não tinha final de semana, eu todo sábado, quase todo sábado era garantido que eu fosse trabalhar de manhã, acordar cedo. Às vezes eu precisava acordar muito cedo e eu não sou um morning person, né, que fala. Nossa, falei inglês aqui. Mas, enfim, foi crucial esse trabalho porque eu aprendi a ter responsabilidade, né? Foi onde eu aprendi também a respeitar prazos, a entregar, assim, sabe? Enfim, você morre, mas entrega aquilo dali, entendeu? Uhum. E a todo custo, sim, de verdade. Eu de morrer trabalhando, sabe? Mas é porque é uma coisa que realmente eu aprendi que é não deixar cliente na mão, sabe? Mas é isso. Isso eu aprendi durante 2 anos. Eu fui amadurecendo e fui moldando ali as minhas skills, o que eu gostava, o que eu não gostava de fazer, fui entendendo. Legal. Esse lance de não morrer trabalhando, não trabalhar muito e também não deixar o cliente na mão é outra coisa que a gente também não aprende em faculdade, que é o lance de organização, né? Tipo, Exatamente. Na verdade, a gente aprende ao contrário lá, né? Porque o quanto que a gente é deixado na mão na faculdade pelos nossos nossa, próprios total. colegas, É, porque, enfim, é só uma nota, né? Que eles ali podem recuperar depois. é, Cliente, não, o trabalho é grana, é o seu pescoço, é o seu salário. são os boletos que você tem que pagar, é outra vida, né? Outra pegada mesmo. Aí eu decidi que eu ia voltar para a faculdade, assim, que eu tinha que voltar a estudar, que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu comecei a pesquisar cursos e fiquei naquela também de, meu Deus, será que eu vou abandonar de novo esse curso? Será que eu não vou gostar? E eu fiquei entre duas graduações, que era design gráfico, que era na Facete. O curso foi extinto, mas na época de 2016, eu fiquei entre ele e publicidade, porque publicidade era muito elogiado lá na Facete, Unicet hoje. Eu fiquei pesquisando esses cursos, a possibilidade de fazer, conversei com meus pais também, a possibilidade de me ajudar a pagar, porque eu já tinha perdido meu FIES, que eu tinha conseguido para psicologia, e eu tinha perdido o prazo de transferir para o curso de audiovisual. Porque se eu tivesse transferido para o curso de audiovisual, eu talvez até continuasse no curso. Mas eu não estava gostando e estava pagando muito caro por ele. Então, eu preferi não continuar. Aí eu decidi fazer publicidade por conta das possibilidades, né?
que eu tinha com publicidade, que eu podia ir para o lado da arte, ir para o lado do texto, ir para o lado do filme. Eu comecei a fazer, foi um pesadelo você trabalhar e estudar. Principalmente você trabalhar numa produtora que exigia tanto de você, que eu saía, meu horário acabava às 7 horas, e às 7 horas começava a aula. Eu nunca cheguei na hora, assim, do primeiro horário. Eu demorei muito a me acostumar à dinâmica do, da faculdade, que era muito diferente, tanto da UES como da Unifor. Eram 3 provas, a segunda chamada você tinha que solicitar, não acontecia na semana seguinte, como sempre acontecia na UES e na Unifor. E eu perdi muitas aulas. Eu cheguei um dia na aula de redação 1 com a professora Thalita, que foi minha orientadora, e as pessoas estavam corrigindo o seu trabalho da VP1, da primeira avaliação, e eu não tinha feito esse trabalho. Ok, o que aconteceu? Eu tinha que solicitar a segunda chamada. Enfim, eu demorei para me acostumar com 3 avaliações, que, enfim, o terror que colocavam na última, porque se você tirasse nota baixa, você reprovava, era horrível, assim, sabe? E a tensão que ficava ali, a faculdade, todo mundo tenso, todo mundo nervoso. A pressão às vezes tão forte ou mais forte que o vestibular, né? Sim, sim, e era desproporcional, sabe? Você, Uhum. tipo, você não precisava estar daquele jeito. Inclusive, eu deixei de ficar ansioso com isso por conta de uma conversa simples que eu tive no refeitório, assim, né? Com uma das colegas do curso. Eu estava super tenso por entrega de um trabalho e ela simplesmente falou: Cara, por que tu tá assim? Não precisa ficar assim. Tu fez o trabalho, tu vai entregar, vai dar tudo certo, relaxa. Não precisa ficar tão nervoso assim e tal. Ela falou assim, numa boa, não foi nem criticando e tal. Aí eu tive um momento de epifania, porque pô, é verdade, por que eu tô tão nervoso por isso? Eu tô aqui com trabalho, vou entregar, vai dar tudo certo, beleza. E, enfim, eu comecei a relaxar mais, não no sentido de não ligar mais para a faculdade, mas no sentido de não me cobrar tanto nesse sentido. Era só mesmo procurar sempre fazer as coisas com mais antecedência, mesmo que o que eu não fazia com antecedência era por questões de trabalho mesmo, assim, sabe? Porque às vezes o trabalho tava passando a faculdade, assim. Eu nem sei se eu passei um ano estudando até ficar de saco cheio, assim, da produtora, sabe? Desgastado e não querer mais aquilo pra minha vida. Eu também estava preocupado na minha relação com meu amigo, assim, sabe? Como aquilo ia afetar, como a gente ia ficar, porque a gente estava chegando num momento que a gente estava brigando muito. Porque eu não estava mais afim e eu estava ficando desleixado com o trabalho, sabe? Não era nem desleixado, mas assim, eu não estava tão dedicado como eu estava antes, assim. Aí a gente conversou e eu pedi demissão e tal. Foi de boa, assim, na real. Eu saí e eu quis. E nessa época nada de motion ainda, sabe? Mexer absolutamente nada do que eu faço hoje. E só editava vídeos e gravava, enfim. Aí pedi demissão e tava querendo mudar. Tava frustrado demais, assim, novamente frustração. Não queria saber de edição, assim, não queria olhar pra edição. E gravação, captação também, tinha pavor. Acho que os eventos sociais me traumatizaram muito. Era muito chato você ficar lá a noite toda. Às vezes só não era o último a sair, porque o último era a galera que desmontava as coisas, né? Mas era quase os últimos a sair da festa. Os primeiros a chegar e quase os últimos a sair, cara. Então era péssimo, assim, sabe? Péssimo mesmo. Ficou péssimo, né? Porque no começo era de boa. Até divertido às vezes. Mas eu pedi demissão e eu queria me dedicar à redação publicitária. Olha que louco. O texto voltou para minha vida de novo. Quis me dedicar à redação. Aí eu tinha uma faculdade para pagar, né? Então eu
eu fui atrás de uma bolsa, meia bolsa na faculdade, participando da agência de lá, né? E eu consegui entrar, fiquei pagando apenas 50% da mensalidade por pouco tempo, porque logo apareceu uma vaga de editor de vídeo. Editor de vídeo e de motion designer. Só que eu não sabia nada de motion. Pois é, esse foi o teu primeiro contato? Na verdade, não. Eu tinha alguns contatos, mas era, assim, muito superficial. Assim, eu abri o After, pegava alguns projetos que a gente chama de template, que são as coisas prontas que a gente só vai mudar alguns aspectos. E eu comecei a mexer ali, assim, sabe? Mais ou menos entendendo como eram as coisas, assim, mas ainda era muito complicado pra mim, sabe? E foi assim, mas foi poucas vezes. Eu acho que são 2 vezes que eu precisei fazer isso. E eu sofri muito porque a máquina lá da produtora era muito ruim mesmo para isso. Aí uma amiga da faculdade me mandou essa vaga numa agência. Eu atendi os requisitos, assim, eu fui lendo e fui, ei, eu faço isso. Ei, eu consigo fazer isso. Ei, isso aqui eu manjo. E eu tava precisando de emprego, cara, porque, enfim, eu precisava de dinheiro. Aí eu resolvi tentar, mandei meu portfólio na época, que era, meu Deus. Mandei meu portfólio de edição Você e deve ter tanto orgulho do teu portfólio do que tinha do blog, né? nossa senhora, putz, não. Eu acho que eu prefiro o blog do que o meu portfólio antigo, porque mandei, consegui uma entrevista lá com a agência, com o pessoal, era para assistente de editor a vaga, né? Fui assim, na cara e na coragem, eu saí da faculdade lá, fui direto pra entrevista. Foi uma conversa muito legal, assim, sabe? Eu conversei com a minha chefe da época e o meu superior, a pessoa que eu ia ser assistente. Aí voltei pra casa, assim, todo empolgado, beleza. Nossa, me ocorreu aqui uma lembrança muito doida desse momento. Porque Conta. nesse meio tempo, eu consegui um emprego de redator numa agência pequena, assim, nova, digital, e fiquei uma semana e foi péssimo, foi uma experiência traumática. Foi uma semana, mas fui. Pois é, porque essa lembrança de uma semana ela veio na tua cabeça agora. Porque foi doido, assim, eu tinha feito a entrevista na Bando, eles foram ótimos. Demorou muito a me dar resposta, assim, sabe? E apareceu essa vaga nessa agência, nessa outra agência, aí eu fui, na conversa eu já fiquei lá trabalhando. O cara já gostou de mim, não sei o quê. Ah, não, tu vai fazer isso aqui, isso aqui. Beleza, passei o dia trabalhando, passei a semana trabalhando. E na segunda, quando voltei, ele me dispensou, assim, disse que não ia precisar mais do meu serviço, disse que ia repensar aquela vaga. Aí disse que ia me pagar e pagou. Aí beleza, eu voltei, assim, muito chateado, porque eu abri mão da minha bolsa, assim, sabe? Na faculdade, eu saí de lá, saí do estágio, abri mão de uma bolsa que eu tinha garantido para esse emprego e o cara me despede. Assim. Aí foi chato e aí quando eu abro o computador aparece uma vaga da Bando de estágio de redação. Aí eu resolvi mandar um e-mail, conversar e tal. Aí eu recebi a mensagem da minha chefe da época que eu lembro mais ou menos como foi o e-mail que ela falou que a seleção da redação eram outras pessoas e tal, mas ela já estava com o meu nome em mente assim para vaga de assistente. Aí ela perguntou se eu queria tentar redação, estágio de redação ou assistente de edição de vídeo. Aí eu pensei um pouco, assim, sabe? Eu nem lembro se essa opção foi dada. Eu acho que, na real, a opção foi assim: você tem a chance de. Você pode tentar aqui como assistente, ou você pode ver se o pessoal vai gostar do teu portfólio como redação. Eu acho que foi mais ou menos assim. Aí vou pegar logo o que eu tenho garantido, né? Então eu vou logo para assistente. Aí acabou que deu certo eu entrar lá como assistente. Eu lembrei desse emprego por causa disso, porque foi meio que um timing, sabe? Eu saí de lá, no dia Uhum. que eu saí, eu vi
um anúncio no Facebook dessa vaga e eu retomei contato com a banda e fui para lá. E foi muito legal, assim, sabe? Aí foi outro lugar que eu aprendi muito. Aí foi aí que eu conheci o motion design. Aí que o Renan, cara, pessoa maravilhosa, assim, incrível. Foi um excelente professor, ele me ensinou muito, foi muito paciente. Me ensinou desde o início, assim, sabe? E, cara, eu sou muito grato a ele, porque ele me apresentou o meu trabalho, assim. E, e ele nem ficou muito tempo lá, sabe? É, quando ele saiu, acho que uns 5 meses ele saiu, entrou outro editor e outro moço. Aí foi um momento que, assim, eu aprendi muito também, porque aí eu fui atrás de aprender coisas, né? Aí eu fui atrás de um curso, fiz um curso de motion, aí que foi explodiu minha cabeça, porque eu achava que eu sabia coisas, mas assim, eu não sabia de absolutamente nada. Eu achava que eu tava arrasando, mas assim, putz, não tô arrasando não, né? E na época eu ainda achava que eu era um editor de vídeo, que sabia motion. Eu não enxergava como profissões diferentes, sabe? Lá na agência foi legal porque eu já deixei de trabalhar com captação, né? Já era uma coisa que eu não queria fazer de jeito nenhum. Já não derrubava mais câmera. Não derrubava mais câmera. Isso mesmo, nossa. Porque câmera é coisa muito cara, né? Então, não quero ficar segurando isso. Mas eu acompanhava as gravações, era legal você só acompanhar, sabe? Você ir lá, ver o trabalho de produtoras grandes. Era outro nível, assim, sabe? Outra coisa. A organização, o tamanho da equipe. Esse foi o maior choque, assim, quando eu entrei na agência, né? Que cada pessoa fazia uma coisa. Eu não precisava fazer tudo. Eu não precisava atender telefone, eu não precisava abrir a porta, eu não precisava fazer café. Às vezes fazia porque a pessoa que fazia café não estava lá na hora e eu queria beber, aí eu fazia pra galera. Eu não precisava fazer cartelas, eu não precisava fazer texto, roteiro. Eu só precisava editar, eu só precisava fazer a edição, fazer a animaçãozinha de alguma cartelazinha. E, meu Deus, aprendi muito. Passei também 2 anos lá. Até que eu fui me descobrindo também e me apaixonando mais pela animação, aprendendo mais, indo atrás de cursos. Cursos que você fazia em Fortaleza mesmo ou eram cursos online? Era curso online, era curso, inclusive, do Leia Lemonade. Incrível, recomendo muito, porque é um curso bem completo, assim, sabe? Bem do básico ao avançado, assim, tipo, me ajudou muito a ter uma mentalidade, assim, do que é animação. Enfim, eu fiz esses cursos, aí de novo tava chegando aquele momento que eu tava assim, angustiado, tava ficando frustrado. Nesse meio tempo eu tive uma reunião de feedback, assim, antes do Renan ter saído, a gente teve uma conversa e eles falaram, na verdade, a conversa foi a minha chefe da época e o Renan. E eles me falaram que viram que o meu trabalho não era tão bom na época, assim, né? Existiam outras pessoas com trabalho melhor, mas eles viram em mim vontade, assim, eles viram que eu tava querendo estar ali, que eu queria aprender, que eu estava disposto. E eu acho que a retomada lá no e-mail, querendo trabalhar lá, né, que eu mesmo com um estágio como redação, eu acho que isso ajudou. Isso foi muito legal, assim, sabe, ouvir esse feedback. Eu tive pouco feedback lá, mas tive alguns bem legais, assim. E tive um aumento de salário, sim, mas eu na época não ganhava muito. Já não ganhava muito. Mas foi só um aumento assim, legal, aumento, né? Ninguém reclama. Mas depois chegou um momento que meu salário estava bem saturado, eu conversei sobre o aumento de salário, pedi também uma melhoria no meu equipamento lá para poder entregar mais coisas. E
Enfim, a melhoria aconteceu, o salário ia demorar um pouquinho ainda porque estava um momento de crise na época. E foi o momento que eu pedi demissão. Eu mesmo recebendo a melhoria na máquina, eu fiquei assim, cara, eu vou receber a melhoria na máquina, mas eu vou continuar fazendo o que eu não quero, que eu quero é editar vídeos. Eu não quero editar vídeos. Eu quero só fazer animação. Eu só quero fazer motion, só quero animar. E lá não era isso, né? Lá era as duas coisas. Eu tinha que fazer as duas coisas. Aí eu pedi demissão, foi muito, assim, incrível. A minha chefe foi uma pessoa maravilhosa. Eu quase choro, assim, quando eu fui pedir demissão por o quanto ela foi incrível, o quanto ela me apoiou, sabe? Foi uma empresa, assim, sensacional. As pessoas, eu tenho muita saudade de lá, sério mesmo. Do ambiente de trabalho, de fofocar na Copa com os meus amigos. Era incrível. Mas era o meu momento, assim, tipo, não era pra eu estar mais lá, eu tinha que aprender mais e para aprender eu tinha que sair. E eu saí sem ir atrás de emprego, outro emprego. Eu saí para ser freelancer. Era outra vibe, assim, sabe? Outra parada, outro desafio. E eu tava empolgado e ao mesmo tempo com muito medo. E foi assim, louco. Meus pais me apoiaram, assim. Eu tomei essa decisão porque, enfim, eu moro com meus pais, né? Então eu tinha esse privilégio de, enfim, uh, não ter um emprego e trabalhar por fora, né? E em maio do ano passado, eu comecei como freelancer, é bem recente. Comecei como freelancer, passei um tempo freelando. Até o final do ano passado, eu fiquei como freelancer. Aí, se você já tinha atualizado o teu portfólio, colocando os trabalhos sempre voltados para o motion? Isso. Foi quando como eu assumi a identidade, né? Eu falei com um amigo meu que eu tinha feito alguns trabalhos para ele fazer a minha marca, um diretor de arte lá da Publicis. E ele fez minha marca, eu conversei com ele. Eu tinha feito 2 filmes para ele na amizade, sabe? Não rolou nem grana. Aí eu pedi essa retribuição de favor, né? Aí ele topou assim, pô, cara, massa, vai ser legal, assim, tô com altas ideias, assim, pensando pra tua marca e tal. Aí ele fez minha marca, fiz meu site. Eu já tava começando a fazer meu site antes de sair. Tava organizando algumas peças, que não eram coisas ainda muito legais. Mas os meus últimos trabalhos lá foram, assim, bem interessantes mesmo. Assim, eu consegui tirar proveito, assim, sabe? Fiz meu site, preparei meu e-mail, fiz uma identidadezinha bem profissional, eu diria, assim. Comprei um domínio do meu site, que tá no meu portfólio, que tem meus melhores projetos. Com alguns meses eu fiz alguns projetinhos legais que eu já tinha um conteúdo para fazer um reel, que é o Demo Reel é o que a gente é o compilado de melhores trabalhos do ano, assim, que é editores de vídeo, animadores, motion designers fazem como portfólio, assim. É um vídeo curto, geralmente, é um compilado do seu melhor trabalho, assim. O meu Demo Reel tem 33 segundos e fez um ano recentemente agora, já tem muita coisa para colocar, para atualizar e tal. Mas eu gosto muito dele, do bichinho. E tá lá no meu site. E fiz isso e fui me divulgando, né? Fui me mostrando, fui entrando em contato com alguns cantos. Foi muito difícil, sim. Não foi fácil. Esse negócio de romantizar, olha, novamente romantizar a vida de freelancer é balela, viu? Porque não é fácil. Eu fui muito precipitado, mas eu não tinha como juntar dinheiro, sabe? Porque eu ganhava pouco, eu ganhava o suficiente para pagar o meu custo de vida da época. E eu não sobrava para juntar dinheiro, sabe?
O que eu deveria ter feito era juntar uma grana, uma reserva de emergência e sair com tranquilidade. Coisa que eu não fiz. E eu passei por momentos muito horríveis. Horríveis. De falta de grana mesmo, assim. De ficar muito ansioso, de ir atrás de cliente, de receber muitas propostas e não fechar nenhuma. De não receber nem resposta, às vezes, assim, sabe? Muitas vezes. Mas tinha momentos muito bons e tinha momentos muito ruins também. Tinha momentos que vinha trabalho demais, assim, de uma vez, depois de uma fase de muito tempo sem trabalho. Mas quando eu não tinha trabalho, eu estudava muito. Então foi o período que eu mais estudei nesses anos, assim. Foi o momento que meu trabalho mais evoluiu, porque eu estudei muito. Eu fiz muito projeto pessoal. Enfim, eu peguei também freelas pequenos, sabe? Pequenos em termos de dinheiro, né? De orçamento, mas de visual, assim, espetacular. Eu peguei um job pro Bradesco, que, meu Deus do céu, eu sou apaixonado por aquelas peças ainda, até hoje, assim. Até hoje. Foi bem recente, assim, no ano passado, Mas mas tudo isso bem você não recente. tem o portfólio, né? Isso tá no meu portfólio. Isso não tá no meu Rio, né? Desse de agora. Mas está no meu portfólio. Eu peguei peguei um trabalho para o Bradesco e um para a Heineken. Esses não foram diretamente para os clientes, né? Eram os diretores de arte da agência que faziam as peças que não eram aprovadas pelo cliente, mas eles queriam no portfólio deles. E como não tinha ninguém para animar, eles iam atrás de alguém para animar, né? Então, o dinheiro não era muito, porque era do bolso dos próprios diretores de arte. Mas, em compensação, me trouxe muita coisa. Me trouxe outros trabalhos. Me trouxe, sei lá, velho, trabalho. Tipo, conteúdo pro próximo Rio, que eu já tenho muita coisa. E, e foi isso, assim, eu passei algum tempo aprendendo, me conhecendo. Não foi do jeito que eu esperava. Não foi do jeito que eu esperava. Eu me decepcionei muito, de verdade, porque eu queria muito isso de ser freelancer. Mas eu me decepcionei porque eu fiz errado, né? Tipo, na verdade, eu devia ter feito muito mais. Nem a Débora Seco naquele vídeo, né? A gente é o que a gente consegue ser, É, não o que a gente quer eu só, ser. eu só posso ser quem eu Exatamente. consigo ser. Eu não posso ser aquela pessoa que eu queria ser, A estando gente onde quer eu não ser, estou. a gente quer ser tanta coisa. Pronto, aquele vídeo da Débora Seco é a minha citação favorita, assim. Porque é muito aquilo, a gente fica usando como meme, mas é muita realidade. E aí eu passei por perrengue de grana, mas aí me formei. Foi no período que eu estava terminando a faculdade. Eu me, me realizei mais profissionalmente. Eu estava assim, me encontrando cada vez mais, sabe? Eu estava me entendendo mais o que eu gostava de fazer. Então comecei a gostar muito mais de criação de personagem. Hoje é uma coisa que eu amo fazer, que é criar personagens, sabe? Não é nem a minha principal skill. Eu nem sou tão bom quanto eu gostaria de ser. Débora Seco, novamente. Mas eu gosto muito, assim. E eu tô me dedicando muito mais à ilustração, atualmente, nos meus projetos pessoais, do que à animação. Eu postei uma ilustração de uma série que eu tô assistindo, que é incrível, que é... Já vou dar uma indicação aqui, de I May Destroy You. Fiz uma fanart que, enfim, fiz, gostei e fui postando. Mas, voltando, aí questão de dinheiro e tal, beleza, eu decidi voltar a trabalhar. E esse, Mas mantendo freela. mas mantendo um freela.
E esse foi um momento, assim, de engolir orgulho e reconhecer que falhou, sabe? Então foi bem complicado mesmo. Mas comecei a receber algumas propostas e eu não estava mais recusando, eu aceitei. Eu tava aceitando, assim, tava aceitando conversar, né? Aí, em janeiro desse ano, apareceu uma proposta para trabalhar numa produtora grande de Fortaleza. Eu já conheci o pessoal pelos trabalhos que a gente fazia na agência. Então eu fui conversar com eles, joguei a minha pretensão salarial e toparam, assim. Mas foi muito doido, porque nessa mesma época eu tava recebendo um e-mail de uma agência em São Paulo. Foi surreal, assim, foi tudo ao mesmo tempo. No dia que eu fiz a entrevista, eu recebi um e-mail da agência de São Paulo, que eu estou trabalhando agora, spoiler, dizendo que queria marcar uma conversa. Aí eu topei, claro, beleza. Porque um amigo meu, que eu estava fazendo um freela para ele, trabalhava nessa agência. E eu vi a vaga de animador no LinkedIn. Aí eu tava conversando com esse meu amigo já e falei assim, ei, e essa vaga aqui na tua agência? Aí ele já falou, opa, já vou descobrir quem é que tá aqui atrás, quem é que tá organizando e tal. Aí, de fato, ele descobriu. Um dia ele me pediu a pasta, eu mandei o meu portfólio, a importância de ter um portfólio fácil, que é só mandar um link. E mandei o portfólio e não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, eu recebi esse e-mail do meu atual chefe e marcando conversa e tal. Ele não sabia que eu estava em Fortaleza ainda. Aí, beleza, eu falei pra gente ter uma conversa e Skype, né? E aí toparam, beleza. Foi uma semana ainda pra acertar um horário. Mas aí eu consegui numa sexta-feira e conversei com eles do carro, assim, voltando, saindo do trabalho, porque lá na produtora era muito complicado ter um espaço reservado para ter essa conversa. E era muito chato, né? Você fazer uma entrevista de emprego em outro lugar, no lugar que você tá trabalhando. E aí eu conversei com eles primeiramente, depois beleza, conversei, foi uma conversa muito tranquila, assim, sabe? Tipo, conversa mesmo. Basicamente, ele só queria saber a que nível eu tava, sabe? Ele me perguntou se eu usava algumas ferramentas e enfim, fui bem sincerão no que eu usava e no que eu não usava. Aí, beleza. Alguns dias depois, o RH veio falar comigo. Eu já fiquei muito nervoso, porque o RH veio falar comigo. Opa, está acontecendo. Aí o RH veio falar comigo e a gente conversou e tal. A gente falou sobre grana também. Já tinha falado antes. Aí, beleza. Depois ele disse que ia me dar um retorno. Aí tava chegando o carnaval. Quando eu tava indo, eu fui para São Paulo no carnaval. Quando eu tava indo pro aeroporto, na verdade, saindo da produtora para ir para casa, para de lá ir pro aeroporto, eu tava no caminho de casa, recebi a mensagem do RH de novo, dizendo que queria falar comigo. Ai, meu Deus do céu. É agora. E eu no meio do engarrafamento e tal, meu Deus do céu, preciso chegar em casa. E eu só ia chegar em casa, pegar minha mala e ir para o aeroporto, né? Aí beleza, quando eu cheguei em casa, eu chamei o Uber e a gente teve a conversa definitiva no Uber. Foi coisa de filme, assim, sabe? Tipo, ele só falou: Ô, Rafael, só para dizer que você foi selecionado no nosso time e tal. Aí ele perguntou a questão de dias e quanto tempo eu ia precisar. Foi louco, assim, foi. E esse amigo que me indicou tava do lado dele, assim, sabe? E foi ele que me deu a notícia, basicamente, porque ele só virou a câmera assim e esse meu amigo falou: arruma as malas, cara, vem pra cá. Assim, foi Que louco. massa. E eu no Uber, assim. Você já estava animado com viagem
né? E Exatamente. agora animado porque ia viajar pro lugar que você... Nossa, Exato. E foi tudo muito rápido, assim, eu ia ter, depois que eu voltasse, eu ia ter, eu acho que umas 2 semanas para começar. Eu ia começar no dia 6 de março, e comecei, de fato. Mas aí consegui uma casa, consegui. Foi assim, nossa, cara, as coisas tinham que dar certo. Mas aí veio, né? dia 6 de março, aí dias- dia 13 de março começa a quarentena em São Paulo. Exatamente. No dia 16, eu estava me arrumando, acordei cedo, estava me arrumando, me vestindo. Meu chefe me mandou uma mensagem. Oi, Rafael, teu primeiro dia hoje, né? Aí eu, sim. Cara, fica em casa. A gente não vai pra agência mais. A gente já vai começar a trabalhar remotamente. Daqui a pouco o RH vai falar contigo pra fazer, enfim, as apresentações e tal. Aquela coisa de primeiro dia, né? A integração. Integração, exatamente. E assim foi. Tive o meu primeiro dia por Zoom. Mostrou os slides lá, enfim, das normas da agência, essas coisas e tal, regras, Cultura e tal. cultura, algumas coisas especiais, enfim. Aí foi isso e tô até agora trabalhando para lá, fui efetivado. Mas peraí, você me falou que você tá trabalhando lá, mas você tá em Fortaleza agora. O que foi que aconteceu? Opa, é verdade, eu tô em Fortaleza. Como eu tava lá em São Paulo, enfim, vou dividir um apartamento com 2 pessoas, mas no momento que começou a pandemia, as meninas que vão morar comigo, elas também não são lá de São Paulo, elas são baianas. E na mesma semana, assim, elas voltaram para casa, porque elas tinham acabado de se mudar também e para fazer mestrado na USP. E a USP foi a primeira a fechar, assim, da cidade, né? Tipo, primeira a parar e já tava dando a previsão pro outro ano, assim, sabe? E elas voltaram e eu fiquei morando sozinho, completamente sozinho por 2 meses, eu acho. E meu chefe, ele perguntou se tinha possibilidade de eu voltar para Fortaleza, para ficar perto da família, para trabalhar de lá, já que eu já estava trabalhando de casa. E, enfim, inicialmente eu fiquei com muito medo, sabe? Porque o desespero de encarar aeroporto, de colocar meus pais em risco. Mas deu tudo certo, assim, eu topei. No começo de maio eu já vim para cá, já tô aqui há bastante tempo. E passei o Dia das Mães aqui, passei o aniversário do meu pai, o Dia dos Pais também. E tá sendo isso, eu tô trabalhando do meu próprio equipamento, como eu já tinha uma base da minha época de freelance, então já tinha mesa, já tinha uma cadeira confortável. Enfim, eu já tinha um equipamento assim já preparado para trabalhar de casa. E tá dando certo, assim, sabe? Eu tô trabalhando usando meu computador, a gente tá usando um servidor online, assim, então tá dando certo, todo mundo pode ter acesso aos arquivos. E meu time é incrível, assim, meu time é muito bom. O pessoal é muito bom, quase não sai aqui. O pessoal é muito bom, no meu setor são 12 pessoas agora. E a gente tá trabalhando como nunca, assim, a gente tá pegando jobs dos escritórios de outros países. Enfim, nosso trabalho está sendo mega elogiado pela agência inteira, assim, sabe? E, e tá sendo incrível, assim, sabe? Apesar de não ter conhecido a agência ainda, não ter pisado lá ainda, não ter conhecido pessoalmente ninguém. Tá sendo bem incrível, as pessoas são muito legais.
Estou aprendendo muito, não tanto como eu imagino que eu estaria aprendendo se estivesse trabalhando pessoalmente, mas ainda assim estou trabalhando muito, porque é outra realidade, né? Assim, são outros clientes, é outra cultura de trabalho, sim, sabe? É muito diferente. É parecido, mas é muito diferente, sabe? E a gente no Ceará, a gente se fode tanto, assim, no trabalho, a gente faz tanta coisa que a gente acaba se destacando muito fácil, assim, em São Paulo e qualquer canto, assim, sabe? Porque a gente faz milagre, assim. A agência, a grana é pouca para cliente, dos clientes, sabe? Então, o cearense faz milagre, sabe? E quando você se depara com a situação de que você tem muito dinheiro envolvido, meu Deus do céu, é um parque de diversões. Vamos fazer assim, eu vou te fazer algumas perguntas que tem a ver com o teu trabalho, claro, para explicar um pouco para mim, que eu não sei muito sobre sua profissão, e para as pessoas que estão ouvindo também, para elas terem um pouco de noção do que é o teu trabalho, tá? Certo. O que é motion design? Motion design, certo. Motion design é quase animação, mas animação é o trabalho manual, entre aspas, porque ele é o que é feito quadro a quadro. É o desenho quadro a quadro que vai dar a impressão de movimento. Isso é Animação, você está animação. dizendo. O motion design, ele Tá. é um tipo de animação, só que ele não é feito quadro a quadro. Ele precisa de ajuda de um software para fazer o movimento. Então, você basicamente só precisa fazer você só precisa fazer a interpolação entre dois pontos, porque o software vai fazer Entendi. os outros quadros, entendeu? Isso é o motion design. Motion design e animação são diferentes. Eu tenho um podcast que eu explico muito bem isso. Eu nem falei sobre o meu podcast, olha que louco. Vai falar Pois agora. é, o meu TCC foi um podcast sobre motion design e animação, que se chama Quadro-Chave. Quadro-Chave porque quadro-chave está presente tanto no motion como na animação, né? Na animação, na animação tradicional, Disney e tal, os quadros-chaves eram os principais momentos da ação. Então, o animador principal, ele fazia esses movimentos principais que eram chamados quadros-chaves. Era tipo o começo, o meio do movimento e o final dele. E os outros animadores iam fazer os outros quadros, que se chamam in-betweens, que eu não sei como é que fala em português isso, qual é o termo em português. Mas é o que vai fazer o movimento de um ponto a outro. São os outros quadros. Isso não. Que se for trazer ao pé da letra, tipo, entre. É, Entre e em, né? Que é entre os isso. quadros-chave. Eu acho que seria intermediários, pronto, assim, a tradução. Uhum. Os outros animadores fazem esses desenhos e tal, para chegar de um ponto ao outro. Isso num tipo de animação, porque são tantas coisas. Esse é na animação pose to pose, que é você faz realmente todo planejadinho e tal, que é você vai fazendo os quadros chaves e vai animando. E tem outro tipo de animação que é straight ahead, que é você vai animando na doida, assim. Você só faz o primeiro desenho e vai fazendo movimento quadro a quadro, assim, sem planejar. Isso funciona para você animar, por exemplo, um fogo se movendo, que o movimento dele não é tão certo, ou então uma água se movendo, enfim. E no motion também, quadro-chave é o próprio quadro lá que é o keyframe, né, que chama, que é a tradução de keyframe. E por isso que eu botei quadro-chave, porque a gente vai falar sobre os dois termos. É um podcast sobre isso, mas é em formato de talk show, então é que nem o seu, todo episódio tem um convidado. Até agora eu só gravei 3, por questões técnicas eu não dei seguimento, mas eu pretendo, porque eu tenho muitas pessoas ainda para gravar. Até agora só cearenses.
Os 3 que eu gravei são cearenses e são pessoas que eu amo o trabalho delas, me inspiro. Tá disponível no Spotify, quem quiser ouvir, quem se interessar pelo tema. E também quem se interessar pela vida de freelancer também, porque tem algumas dicas lá, não só sobre animação, mas sobre trabalho. Eu vou deixar a descrição do podcast aqui. Não, aliás, eu vou deixar o link do podcast aqui na descrição do episódio. E nas mídias sociais eu vou marcar arroba para você ver também, que vale muito a pena eu ouvir. Inclusive, o Fael foi uma das pessoas que me ajudou muito no começo do podcast, quando eu estava precisando de umas dicas, de uma ajuda e tal. E ele já tinha uma certa experiência com isso, né? Te agradeci a ele imensamente. Não pude pagar ainda uma cerveja, porque, enfim, a gente está em pandemia, né? É, outra coisa, a gente falou um pouco sobre nome de umas especificidades, umas coisinhas, umas ferramentas e tal. Como que é a tua relação com o inglês? Você precisa muito do inglês para o teu trabalho? Preciso muito. Principalmente agora que a gente está fazendo. Isso foi uma das perguntas que me fizeram quando na entrevista, né? Como é que tava o inglês e tal. Assim. O meu inglês ele é autodidata, assim, eu não sou fluente, mas eu me comunico muito bem, compreendo bem, falo que consigam me entender. E a gente está precisando muito porque a gente está fazendo trabalhos para os outros escritórios, né? Então, eu, por exemplo, participei de uma experiência para o escritório de Nova York, que eu estava guiando a reunião. Então, assim, foi uma coisa muito louca. Eu estava compartilhando a tela do meu do projeto e enquanto o pessoal de lá falava, decidia a cena que ia e tal. E eu tinha que entender inglês para isso, né? Porque senão era mais importante entender do que falar. Porque mais falar eu tava, apesar de estar bem enferrujado com isso, né? Porque idioma é prática. Deu certo, assim, eu consegui desenrolar bem direitinho. Mas é muito importante, assim, Tanto que quando eu tava como freelancer, eu entrei em contato com alguns estúdios gringos, né? E era e-mail em inglês, assim, sabe? Então, é importante você entender o básico e saber escrever inicialmente, assim, é muito importante, porque eu só inventei de mandar esses e-mails quando eu tava saindo da vida de freelancer. E eu recebi muitas respostas, assim. Muitos estúdios me responderam. Mas, enfim é importante aprender inglês. Inclusive, no quadro-chave, eu acho que todos os que eu entrevistei falam isso, que você é importante aprender inglês. Aí fica a dica. E nem pense em querer adiar isso quando seus pais falam estude inglês, porque vai ser importante. Estude inglês, porque realmente vai ser importante. Além de estudar inglês, me fala que tipo de ferramenta você utiliza hoje para trabalhar. Eu utilizo as ferramentas da Adobe, isso de software, né? Tanto o After Effects, para fazer as animações, os motion e tal, como o Photoshop Illustrator. Uso muito. E agora eu tô usando o Adobe Animate, que é de animação quadro a quadro, que é uma coisa assim, que eu sou apaixonado, que é muito difícil, mas que é incrível, assim. O Animate é o antigo Flash, o Adobe Flash, que mudou de nome e é o que estão mais usando no mercado, assim, para animação frame a frame. Usam também o Toon Boom, mas o Toon Boom, ele é bem mais caro, assim, sabe? A licença dele. Não, para uma pessoa, é mais comum em estúdios de animação cutout, que fala, que são as animações, essas séries do Cartoon Network, Nickelodeon, são as animações cutout, que é a dominação para eles. E também de software, de hardware, eu estou usando um MacBook. Ele não é tão bom, mas ele
ele me atende, assim, sabe? Eu já fiz os upgrades nele e ele me atende. Eu uso também uma mesa digitalizadora e eu também tenho um display que é tipo uma mesa digitalizadora, mas que você desenha nele. Que eu acabei de adquirir, tô brincando com ela de vez em quando, fazendo as animações frame a frame, que agilizam muito o trabalho. O que mais você tem de dica para quem está ouvindo agora e está pensando e começar a enveredar por essa área? Dica, uma muito importante, se educar financeiramente. Cara, você saber o básico, assim, sabe? Sobre investimentos, sobre dinheiro mesmo. Sobre economizar. Você começar a criar essa cultura de saber usar o seu dinheiro, sabe? Uma coisa que a gente não tem nos colégios, nas escolas. Não ensinam a gente a essas burocracias. E bolsa de valores é uma linguagem bem excludente mesmo. Outra coisa, acho que é importante sempre priorizar a saúde mental. Sempre, assim. É difícil porque nem todo mundo tem tantos privilégios, né? Como eu tenho, por exemplo, de pedir demissão de um emprego, assim, sabe? E ter comida e teto garantido. Mas se você tiver isso e você tiver num emprego muito ruim, peça demissão, porque vai existir outro emprego melhor. Você vai conseguir outro lugar. Mesmo que demore algum tempo, mas enfim. Tem outra dica. Ah, se comunicar, né? Assim, que a galera da nossa área, eu acho que da área de comunicação de forma geral, é se comunicar, é falar com as pessoas, é se mostrar. Quem não é visto não é lembrado, assim, sabe? Se quem trabalha com design, quem trabalha com motion, com propaganda, acho que tem que se mostrar, assim, sabe? Importante também ser uma boa pessoa, né? Não ser uma pessoa otária, porque, enfim, o mundo dá voltas. E às Uhum. vezes, se você é muito otário com uma pessoa, você um dia pode trabalhar com essa pessoa, entendeu? E, tipo, não vai ser legal. E, enfim, seja legal, cara. Seja em qualquer aspecto da vida, seja uma pessoa boa. E Seja aquela pessoa que você consegue ser. exatamente! Débora Seco aí nos ensinando muita coisa. Débora Seco, maravilhosa nessa citação. E respeitar o seu tempo, né? Acho que é uma coisa que é muito difícil a gente aceitar. E é importante a gente sempre repetir pra gente essa questão de respeitar o nosso tempo, cara. Porque eu, às vezes, fico muito ansioso quando eu dou uma zapeada pelo Instagram e vejo os trabalhos incríveis que tem lá e tal. Assim, meu Deus do céu, meu trabalho nunca vai chegar nesse nível. Mas aí você não considera o tempo que aquela pessoa teve para chegar naquele nível, entendeu? Enfim, o quanto ela errou, o quanto ela fez merda. E é isso, assim, a gente vai evoluindo, sabe? E pode demorar muito tempo, pode ser rápido também às vezes. Tem gente que também tem dificuldade de aprender rápido. Mas é estudar, é se dedicar e respeitar o seu tempo. Show de bola, Fael. Acho que nós já estamos nos aproximando do final do programa, final do episódio. E fala para o pessoal como é que o pessoal consegue te encontrar para poder olhar teu trabalho, te contratar. Se alguém te contratar, Uhum. já sabe, né? Vai falar, foi Tem que no falar o nome, tem Desculpa o que falar atraso. desculpa o atraso lá, que foi lá, por lá que me achou. No meu, eu tenho um Instagram que eu posto só os meus trabalhos, que é faelmoreira.co. E eu também tenho meu site, que é faelmoreira.com. Tem o Behance também, que é Fael Moreira. Mas assim, estando lá no meu Instagram,
você tem lá o meu site, tem meu e-mail, que é contato@faelmoreira.com. Só os cachorros latirem. Zoadentos. Eu tenho 3 livros para indicar. Sim, aí só achar lá, só ir no meu site, você me encontra lá. Me chama no direct lá, se quiser trocar uma ideia. Eu adoro conversar com as pessoas. Não tem problema, assim, sabe? E é isso, assim. E tem alguns livros para indicar que não são exatamente sobre animação, mas tem Massa, quais só são? um que é sobre animação. 2 deles são bem clichês. Esse da animação, que é Manual da Animação, que é do Richard Williams. Ele é um livro enorme. É um dos poucos, assim, voltados para animação que tem traduzido para o português. O Richard Williams, ele é uma lenda, assim. Era, né? O cara morreu ano passado. Da animação. Ele foi o diretor de animação daquele filme Uma Cilada para Roger Rabbit. Roger Rabbit. Ele dirigiu a animação daquele filme. E, cara, é um livro para consulta, assim, sabe? Porque você tem muita coisa lá, assim. O meu exemplar tá lá em São Paulo. Eu vou ter que buscar, porque eu levei e não trouxe de volta. Ele é um livro enorme, foi publicado pelo Senac. E ele está traduzido em português. Eu tenho outra dica também, que é o Hobby como Artista, que é um clichê, mas assim é um ótimo livro, curtinho, rápido, leitura fácil, que dá vários assim insights. Dá para pensar em várias coisas, assim, dá para iluminar a sua cabeça e dar um combustível aí para se você estiver um pouco frustrado e tal. E, enfim, quem é dessa área do design, acho que é uma leitura fundamental. E tem outro que é um livro assim que me ajudou muito, mas aí a importância de saber inglês. Ele só tem inglês atualmente. Ele se chama The Freelance Manifesto. Ele foi escrito pelo Jory Coreman. Ele é o cara que criou o School of Motion, que é uma escola de motion, como o nome já diz. Conceituadíssima, mas é tudo online, assim. Ele é uma das mais famosas do mundo e mais caras também. E esse livro, ele, apesar de ter sido escrito por um cara que é do motion design, que é da área, é voltado para quem está planejando ser freelancer, é voltado para quem já é freelancer. E foi um livro que me ajudou muito, assim, sabe? Eu me poupou várias crises de ansiedade, porque ele dá muitas dicas incríveis, assim, dicas de como estruturar um e-mail, do que ter exatamente no e-mail que vai chamar a atenção do estúdio. E foi por conta desse livro que eu consegui mandar e-mails decentes para estúdios gringos, assim, e eu obtive respostas, como o livro promete que você vai conseguir respostas. O livro só tem em inglês, como eu falei, dá para você achar na Amazon. Você consegue físico e pelo Kindle. Eu consegui no Kindle. Vale muito a pena, não só para quem é do motion design, sabe? Para quem quer ser freelancer de forma geral, assim. E tanto que o prefácio é escrito por um designer, não é nem animador nem motion. E é muito massa, assim. Apesar de ser outra realidade, de ser um cara dos Estados Unidos, beleza, ele fala de valores também, que é bem diferente. Mas é legal, é foda. É muito bom. E é baratinho. Legal. Eu vou colocar na descrição do episódio os links para esses 3 livros, tá? Então você que está ouvindo, é só dar uma olhada aqui. Se você não conseguir clicar na plataforma que você tá, você também pode ver isso lá na descrição das publicações das mídias sociais, que eu vou colocar também, beleza? Fael, E eu?
Quero agradecer você muito Eu que agradeço, por cara. esse Eu te nosso aluguei papo. muito tempo, né? Desculpa aí. Não, que é isso, foi ótimo. Cada segundo de conversa que eu tenho, eu sempre percebo que é aquela história, né? Quanto mais você aprende, mais você sabe que você precisa aprender mais. Tipo assim, né? Exatamente, eu tô nessa fase, assim, sabe? Porque quanto mais eu estudo, eu sinto que eu não sei nada, assim, sabe? Isso é essencial. E quando a gente compartilha história, compartilha a história de outras pessoas, quando outras pessoas compartilham suas próprias histórias, parece que a gente vai tendo uma carga criativa mais forte, né? A gente vai descobrindo outros universos. Como você mesmo falou, do curso na UES, de Ciências Sociais, e depois ir para publicidade, depois começar a fazer animação. Então, tipo, lá no começo eu não imaginava que você ia estar fazendo isso agora, né? Tinha a menor ideia. Então, pois é, a vida vai formando a gente, moldando a gente, e tudo que a gente passa é válido, né? Por mais que a gente tenha vivido alguma experiência ruim, mais uma vez, sem querer romantizar, mas a gente precisa aprender a filtrar as coisas que a gente tira dali para a gente não passar por aquilo de novo, né? Ou sofrer Exatamente. por aquilo de novo. Tudo é aprendizado, né? Todo é aprendizado. E é com essa mensagem que eu queria muitíssimo agradecer a sua presença hoje nesse episódio. Para mim foi muito especial. Cara, é uma honra estar participando desse projeto. Tá muito incrível. Parabéns, de verdade. Orgulhoso. Obrigado. Obrigado, Fael. Eu também estou muito orgulhoso de cada pedacinho de coisinha que vai nascendo. Então é isso. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.